as duas bases que eu vou falar para vocês hoje a primeira base, ela é o negócio em si. E ela envolve o servir, ela envolve o cliente. E a segunda base que a gente vai falar sobre você, sobre a sua história. Aonde que a sua história se conecta com o seu negócio e que talvez seja isso que possa estar te travando. Porque algumas travas de algumas atividades que elas acontecem no negócio, elas não dizem respeito ao negócio. Elas dizem muito mais respeito a gente. Quer ver? Ó, eu vou colocar aqui. Então, a gente vai falar das duas bases do negócio próspero. A gente começa a fazer um movimento e num dado momento a gente trava. Caramba, eu estou estruturando meu negócio. Tem gente que não está nem estruturando o negócio agora, né? Já vem estruturando há algum tempo e as travas vêm acontecendo. E muito do que eu estou trazendo aqui para vocês é o seguinte, ó, é muito do meu próprio movimento, é muito do movimento de pessoas que eu estou vendo seguir e destravar, e a ideia é o quê? É trazer isso aqui para o nosso grupo. Então, assim, ó, nós vamos dividir isso aqui, nós vamos falar das duas bases. A primeira base é a estruturação do negócio, e a segunda base aqui que nós vamos falar, ó, aqui, ó, é você. É você. A sua história. Dentro da estruturação tem 3 pilares bem fortes, ó. O primeiro pilar da estrutura, o primeiro pilar, né, duas bases. Dentro de estruturação de negócios, a gente vai falar da estruturação, então a gente tem aqui, ó, o método que você entrega, certo? Seu processo, seu treinamento, a sua consultoria, não importa. Aí, depois do método, o que a gente tem? A gente tem a administração do negócio. Administrar o seu negócio. Quais ferramentas eu vou comprar? Como é que eu estou cobrando o meu cliente? Como é que eu não estou? Como é que está o meu site? Qual a meta financeira que eu coloquei para o meu negócio? Isso daqui vai estar tudo dentro de administração. E um terceiro pilar aqui é o quê? É a venda. Sem venda, não há um negócio. Se não há venda, não há um negócio. E a gente sabe que aqui que muita gente acaba se perdendo. Ó. Então, eu tenho... Só que essas 3 coisas, elas andam juntas. Sempre que eu falho em uma, eu deixo a outra capenga. Então, a primeira parte aqui que a gente vai trabalhar é a questão da estruturação. Junto com a estruturação, a gente tem esse cara aqui, ó, chamado posicionamento. O que o posicionamento é? O posicionamento sou eu colocando a minha mensagem no mundo, sou eu fazendo o meu marketing, que é através do marketing que eu vou fazer a minha venda. O que eu trabalho aqui, ó? Quais são os conteúdos que eu decido entregar, né, os conteúdos, como entregar o conteúdo. Aqui nós poderíamos entender, assim, quais são as plataformas que eu vou usar em termos de redes. Ah, eu estou fazendo palestra presencial, aqui é posicionamento ainda, a gente não está nem falando, né? Quando eu estou falando da entrega do produto, é aqui, ó, método da entrega, é aqui que eu falo dele. Aqui é uma questão muito de posicionamento. Então, dentro da estruturação, e a gente está trabalhando isso bem forte dentro do Sou Coach nível A, é isso. Só que o que acontece? Essa base aqui, ok, você pode ter ela aqui dentro do Sou Coach nível A, você pode ir buscar um aprendizado diferenciado num outro lugar, você está buscando, você vai buscando. Só que o que acontece? Você não gera fluxo para isso. E muitas vezes a gente não gera fluxo, por quê? Há alguma desconexão na história da gente, e eu vou contar para vocês já um pouquinho aonde que eu vejo que está essa trava, e depois no final aqui a gente vai abrir para todo mundo poder trocar uma ideia sobre isso. Quando você pega aqui, ó, é assim, ó, hoje você tem um negócio. Você tem um negócio, seja você se posicionando sozinha, sozinho, seja você já com parceiros dentro do seu negócio, ele está montado aí. Para você montar esse negócio, é assim, ó, primeira coisa é, o que da sua história está no seu negócio? Você é o seu avatar transformado? Não, eu não sou o meu avatar transformado, ou sim, eu sou o meu avatar transformado. Esse é um ponto. Outra coisa que você pode
trabalhar aqui, ó, a minha história. Então, assim, sou meu avatar transformado? Não sou. Eu peguei a minha especialidade e trouxe. Eu, por exemplo, o que tem da história da Alessandra no negócio da Alessandra? Eu já trabalhava com estruturação de negócio, eu já trabalhava com estratégias de negócio. Então, eu trouxe isso para o meu negócio. Esse é um ponto importante. O que tem da sua história no negócio, da sua história pessoal e da sua história profissional. Profissional. Quando a gente fala da história profissional, tem um ponto que eu já contei, acho que muita gente aqui já conhece essa história, que no começo eu tinha muita dificuldade de me posicionar e eu comecei fazendo alguns ensaios de posicionamento lá no LinkedIn, porque de alguma forma eu achava que pessoas, algumas pessoas, não todas, que trabalharam comigo no passado, talvez elas fossem achar bobo o que eu estava fazendo. Olha que louco, eu fui limpando essa história depois, né? Porque eu não tive tanta presença para isso no começo. Qual era a mentira que eu contava para mim? Ah, não, quando tiver bom eu faço. Ah, não, quando tiver melhor eu faço. Ah, não, quando eu tiver a história de um cliente para colocar lá, eu coloco, né? Então eu comecei a contar, né? Historinhas para mim, eu comecei a contar algumas mentiras para mim em relação a isso. Então, assim, ó, o que da sua história pessoal e profissional você trouxe de musculatura para o seu negócio hoje? E a outra coisa é assim, ó. Quem são as pessoas que você precisa agradecer? E às vezes agradecer é literalmente agradecer mesmo. É alguém que te ajudou, alguém que te deu oportunidade de emprego. Às vezes você não está agradecendo até aquele chefe que te mandou embora, né? Que talvez você tenha se sentido mal, injustiçada por isso, tal, injustiçado. Aquele chefe que te mandou embora, aquele sócio que não te acolheu como deveria ter acolhido no momento que você tomou uma decisão. Por quê? Por que é importante a gente acolher todas essas questões, né? O que eu estou trazendo em termos de estratégia para o meu negócio hoje, que conta muito da minha história, e qual é a parte da minha história que talvez eu não esteja honrando, deixando ela no passado. Digamos que eu tivesse trabalhado um período X numa determinada área, e lá naquela área eu não me senti tão boa, porque eu mudei, enfim, porque era uma coisa nova, porque era uma coisa que eu não gostava, não importa o que seja. Isso está em mim. Isso está em mim, isso está reverberando em mim. E aí, isso vai começar a surgir onde? Por que conectar a estruturação do negócio a uma base e a minha história a outra base? Porque a gente comete determinados, vou colocar aqui, vou chamar de erros ou, sei lá, equívocos, que são o seguinte: quando eu não me posiciono, quando eu não consigo gravar um vídeo, quando eu procrastino, quando eu deixo de colocar a minha mensagem no mundo em formato de negócio, o que eu estou fazendo com isso? É uma parte minha da minha história que não me deixa cumprir com esses 3 carinhas aqui, ó. Elas não me deixam trabalhar o meu método de entrega, elas não me deixam trabalhar a administração do meu negócio e, consequentemente, elas não me deixam vender. Então, eu tenho a base da estruturação do negócio, não importa se ele está começando, não importa se eu já estou com o meu método bem avançado, não importa se eu estou na fase que eu estou refinando o meu método, não importa se eu estou ainda em partes da administração, talvez ainda investindo nas ferramentas erradas, talvez ainda sem coragem de investir numa ferramenta onde eu preciso colocar dinheiro para trazer. Não importa a questão da venda, né? Em algum desses 3 pontos aqui, eu vou travar. E isso vai estar ligado onde? Isso vai estar ligado na minha história pessoal. Por quê? Eu sou parte do meu negócio. E quando a gente começa, a gente é literalmente um negócio. Então, no momento que eu não me movimento, no momento que eu não coloco, sabe, isso tudo em funcionamento, é uma parte minha, dentro de mim, que está me travando disso. Então, para onde que eu preciso olhar? Eu preciso... Aqui a gente está falando, ó, quando a gente vai falar da história pessoal,
e a gente estuda muito desenvolvimento humano aqui, e várias técnicas e várias frentes vão abrir isso. Aqui na história pessoal, e onde incorrem os nossos erros e os nossos equívocos, aonde eu pioro, aonde que o erro ele fica agravado? Na parte do posicionamento. Quando eu não faço o movimento, mas eu não tenho um conteúdo tão denso para colocar. Você não começa com conteúdo denso, você começa com conteúdo simples, você começa de onde você está, com a experiência que você tem. Que esse também é um ledo engano da gente. Então, assim, os erros e os equívocos, eles acontecem por quê? No lugar da gente colocar o nosso lado adulto para cuidar do negócio e para olhar para as nossas esferas pessoais, seja no pessoal, seja no profissional, seja da minha história de trabalho profissional anterior, eu coloco a criança. Então, eu coloco a minha criança magoada, eu coloco a minha criança envergonhada, eu coloco a minha criança que gasta dinheiro lá na administração do negócio de forma equivocada, que compra um curso e não faz, que compra um curso que ainda não está precisando, que contrata uma ferramenta e não utiliza essa ferramenta. Então, a procrastinação, a falta de seguir uma estratégia demandada, ela vai estar onde? Ela está em mim. Então, quando eu olho para mim, para essa história hoje, quais são as partes que eu preciso ir honrando? Quais são as partes que eu preciso ter clareza? Você pode dar o nome que você quiser aqui. Mas qual é o movimento que precisa ser feito? O que eu preciso fazer? Como é que eu preciso me movimentar? Para eu ir tirando isso, para eu olhar para o meu negócio, para eu olhar para o plano que eu estou trabalhando ali, de uma forma mais séria, de uma forma adulta, né? O Tony Robbins, lá no documentário Eu Não Sou o Seu Guru, tem um momento lá que ele fala assim para ele está trabalhando lá uma questão de relacionamento e ele faz uma intervenção ali, né? Ele faz isso o tempo todo, mas enfim, na hora de uma intervenção lá que ele tá com um casal, ele fala assim pro rapaz, né? Ele faz uma dinâmica lá com o rapaz, aí ele faz a intervenção, aí ele fala, quando você cura o menino, você salva o homem. E na estruturação de negócio a gente está vendo muito isso, né? Nós estamos vendo pessoas prosperando nos seus negócios, né? Trabalhando, né? Eu conheço muita gente que está prosperando grande. Por quê? Porque elas estão trabalhando nas suas esferas, a sua esfera pessoal, a sua história até aqui, né? Então, no momento que eu começo esse negócio, eu tenho coisas aqui para trás. Outra coisa aqui, ó, quem são os seus parceiros? Quem são os seus parceiros atuais? É o seu marido que está contribuindo, que está ajudando? É o seu irmão? É a sua esposa? É um sócio? Quem são as pessoas que estão? Como é que você está participando essas pessoas, né? A gente vê muito isso dentro de empresas mesmo. A sociedade que não se firma, por quê? Porque você tem dois sócios, só que cada um vivendo a sua história dentro de um negócio. E não importa se a pessoa trabalha com você ou não. Tem alguém que financeiramente está patrocinando, está participando do seu negócio? Você está no seu corpo, você está no corporativo hoje, você está fazendo um trabalho no corporativo para poder fazer o seu negócio de coaching girar? Como é que você está honrando isso? Qual é a clareza que você tem sobre isso? Isso está incluso, né? Você compartilha com a pessoa o que acontece, o que não acontece. Você está honrando esse dinheiro quando você vai lá e compra uma ferramenta, quando você compra um curso, quando você vai para um workshop, quando você volta, você aplica. Não precisa ser tudo que você aprendeu, mas parte do que você aprendeu, porque os erros mais comuns que a gente vê é o quê? E que a gente mesmo fala, né? Procrastinação, medo de fazer, vou colocar aqui, ó, coisas técnicas. Às vezes a pessoa tem medo de escrever um post, ela tem medo de fazer um post, ela tem medo de gravar um vídeo, né? E várias outras coisas que a gente aqui, ó, não valorizar os investimentos e os sócios parceiros. Então, bases. A estrutura do negócio. Segunda base. Eu
a minha história, e na minha história tem que estar incluso a minha própria história pessoal, né? E eu posso olhar para as minhas questões pessoais mesmo. Eu fico com medo de fazer determinado investimento, eu fico com medo de tal coisa porque eu vi isso na minha casa. A gente tem muito isso, a gente trabalha muito isso na questão dos sabotadores, né? Quando a gente faz a identificação dos sabotadores, onde os sabotadores eles estão lá, de 0 a 12 anos, formatando a gente. Como que foi a minha história, o que eu trouxe da minha história, do meu profissional, como que foi a minha relação com demissão, com essa coisa toda. Eu tô livre, eu tô liberta, ou eu tô trazendo esses medos? Eu tô pegando tudo que não deu certo em outro momento, em outras histórias, e eu era outra pessoa, e eu tô trazendo esse bloco energético, eu tô trazendo este comportamento porque eu tô vivenciando no meu hoje. E aí isso vai me trazer o quê? Vai me trazer os erros, aí eu não me posiciono, aí quais são os erros? Aí eu procrastino, aí eu começo a me sentir mal por isso, todo mundo, ou tem várias pessoas dando certo, e eu não tô dando certo, aí eu não faço a lição de casa, eu preciso me posicionar, daí eu não gravo, eu procrastino, eu não valorizo o investimento, eu começo a ver o dinheiro só ir, não começo a ver o dinheiro entrar, porque consequentemente, se eu não tô me posicionando, eu acabo não vendendo, se eu não tô vendendo, eu não consigo colocar o meu método girando, se eu não estou com o meu método girando, eu não tenho um negócio, eu não tenho nenhum negócio para administrar. E aí eu quero que você, como exercício, eu vou abrir já para a gente conversar, mas como exercício, eu quero que você responda 2 perguntas. A primeira é: quem é você? No negócio. E parte da sua história vai para o negócio. Quem é você no negócio? É a pessoa que administra? É a pessoa que entrega o método? É a pessoa que vende? Você está ocupando uma dessas partes? Não, neste momento eu estou ocupando todas. Ok, nesse momento você está ocupando todas. Então, quem é você nesse todas? Tem um adulto, tem uma criança, tem hora que tem uma criança, tem hora que tem um adulto. Quando você vê, como é que eu sei quando tem a criança e tem o adulto? É só a gente medir a atitude. Um adulto que planeja domingo, faz um planejamento domingo, e ele coloca, eu vou fazer isso na segunda, isso na terça, isso na quarta, isso na quinta, isso na sexta, e ele faz, ou se ele não faz, ele tem uma justificativa muito boa, e que entrou algo melhor para ele fazer aquilo, tem um adulto. Eu nem fiz o planejamento no domingo. Talvez não tenha um adulto cuidando de uma criança. Ou eu fiz o meu planejamento, mas eu não cumpri, fui fazer outra coisa, né? O sabotador mimizento ficou lá rondando a minha cabeça. A outra é: quem você precisa incluir ou agradecer no negócio? Às vezes foi um irmão que te ajudou a fazer sua faculdade, que você fez há 6.000 anos lá atrás. Talvez você precise dar um abraço nele, agradecer e dizer que hoje você está empreendendo, você está no movimento, você está gastando suas reservas financeiras, ou você está investindo, você poderia estar investindo em outras coisas, e você está investindo no negócio. Você chegou num ponto até aqui, né? A gente precisa ter esse ponto maduro da construção, da estruturação do negócio. Então eu preciso olhar para tudo que está acontecendo em volta, eu preciso olhar para tudo que me trouxe até aqui, e isso que trouxe a gente até aqui envolve pessoas, né? Não envolve só o que a gente estudou, não envolve só a dedicação da gente em outras empresas, em outras organizações, mas sim as pessoas. Se tem alguém patrocinando, tem alguém te ajudando, tem alguém patrocinando isso para você hoje, como é que a gente trabalha essas questões? Porque quando eu trabalho, eu acho que aqui a gente cai muito na questão de seguir, né? Eu gosto de usar esse termo, né? A gente precisa, às vezes a gente precisa só de uma malinha para seguir.
E aí a gente tá com 5 malas grandes em volta da gente. E a gente fica fazendo uma baita de uma manobra pra gente carregar tudo. E às vezes a gente só precisa entender para onde a gente vai. Dessas 5 malas, a gente escolher o que a gente precisa para aquela viagem que a gente vai fazer e seguir só com uma mala. E quanto menor, melhor, porque a gente vai ter mais flexibilidade para mudança, para deslocamento, para várias coisas, né? E às vezes a gente vem trazendo. E isso é uma coisa muito inconsciente, né? E aqui vem o quê? Aqui vem a nossa história pessoal, que vem nossas crenças, vem nossos valores, vem a conexão que a gente tem com os pais da gente, com a infância da gente. O que eu não preciso mais levar? Né? O que eu não preciso mais, né? Mas o que eu preciso? Eu não preciso levar mais, mas isso não me impede, aliás, isso não me tira o direito, né? De honrar isso, de agradecer isso, né? O direito não, a obrigação, né, que a gente tem de realmente, né, tudo que veio até aqui, a gente é o que é por todas as histórias boas e ruins que aconteceram com a gente até aqui. Então, o avançar, o estruturar um negócio, ele acaba sendo muito impedido como? A forma como eu estou lidando com a minha história. Então, quando eu não olho para a minha história, quando eu não olho para as coisas que aconteceram comigo até aqui, eu começo a cometer erros e equívocos. E esses erros e equívocos fazem com que o meu negócio não seja trabalhado. E para a gente é importante a gente trabalhar aqui essa questão das nossas esferas dentro das nossas histórias, né? Por quê? Quando a gente está atendendo um cliente, a gente está trabalhando com as histórias dele também. Então é importante que isso seja um processo trabalhado aqui na gente, certo?